Eu sou o CEO da Trutec e eu tenho um prazer, uma honra de receber aqui o grande Renato Cruz. Renato, jornalista especializado em tecnologia e negócios. Renato tem ampla experiência no mercado, foi repórter colunista do Estadão por mais de 14 anos e criou um conteúdo super rico na área de inovação, tecnologia, e vem alimentando esse conteúdo desde 2016. Renato também é influenciador no LinkedIn, com mais de 520 mil conexões, inclusive eu sou seguidor, então realmente é uma honra estar aqui com o Renato. Renato, fala um pouquinho aí do teu conteúdo, vamos conversar um pouquinho, bater um papo, podemos falar? Vamos lá, muito obrigado, Quinze, por me receber aqui. Estou muito feliz de conversar com você. Como você disse, faz um tempinho aí que eu estou nesse mercado, escrevendo sobre tecnologia, inovação e negócios. Acho que a gente vive um momento muito especial, apesar da pandemia, ou talvez até por causa da pandemia, muitos projetos digitais que a gente via que iam sair, estavam em planejamento, eles tiveram de ser colocados rapidamente em andamento. Então, eu acho que existem vários temas sobre os quais a gente pode conversar. A gente está vivendo um momento muito rico aqui no Brasil, na área de empreendedorismo, de surgimento de startups, de investimento. Até começo de junho, já haviam sido quase 4 bilhões de dólares investidos em startups, mais do que no ano passado já. Então, eu acho que temos muita coisa a conversar por aqui. Legal, Renato, muito bom. Aproveitando, né, e falar um pouquinho aí de transformação digital e pandemia. Esses dias eu estava conversando com um colega da área, né, e ele me fez uma brincadeira lá, né? Quem é que acelerou a transformação digital na sua pandemia? E tinham várias opções, né? Área de tecnologia, área de negócios e tinha lá pandemia, né? Renato, Sim. eu queria saber um pouquinho da sua opinião, né? O que a pandemia mudou nessa brincadeira aí, nessa jornada aí de transformação digital? Eu acho que a gente pode ver vários impactos na nossa vida pessoal, nos negócios. Eu também sou professor, fui obrigado a começar a dar aula à distância. Eu acho que, por um lado, nós nos adaptamos muito bem aos meios digitais, trabalho remoto, aula à distância, telemedicina, que vinha sendo discutida há muito tempo e não era regulamentada, foi regulamentada emergencialmente por conta da pandemia, até encontro com os amigos, conversas em plataformas digitais, mas eu acho que teve também um impacto que é o seguinte: continuamos produtivos, até às vezes mais produtivos do que antes, mas as pessoas também se sentem mais cansadas, se sentem cansadas de ficar em casa, cansadas de ficar em tela, cansadas de não poder sair como saíam antes, ou então preocupadas porque amigos e parentes ficaram doentes. Então a gente tem muitas coisas boas para falar, só que a gente tem também alguns problemas que a gente tem que enfrentar por conta desse cenário. É interessante, né, Renato? O seu comentário é fundamental, né? Eu tenho discutido aí com os colegas também sobre o que motiva, né, as pessoas hoje a ir para as empresas, né? Como você muito bem falou, né, a gente acabou sendo forçado, né, a adotar um modelo de home office, um modelo de teletrabalho, telemedicina, de fazer negócios e confiar muito mais nas transações online, mas realmente as pessoas têm sofrido um pouquinho, tanto que eu tenho ouvido dos meus colegas que na hora de contratar, né, antigamente a gente se preocupava com benefícios, vale transporte, locomoção, e as perguntas, os questionamentos têm sido diferentes, né? Quais são os benefícios de home office, né? A empresa vai me ajudar com plano de internet, vai me ajudar com boa cadeira, bom computador. Isso realmente tem mudado bastante, né, o cenário aí de contratações e motivação das pessoas aí para as empresas, né, até assumir novas funções. Queria te fazer uma outra pergunta, né, indo um pouquinho para a inovação. Tá? Queria pegar um pouquinho da tua experiência em inovação.
Renato, e falar um pouquinho da inovação aberta, e falar um pouquinho de startup, e, obviamente, puxar um pouquinho para a construção civil, né, que é onde a gente está, né, não esquecendo que eu estou aqui também para falar um pouquinho da Trutec, não podemos deixar de fazer uma propagandinha, né, então vamos falar um pouquinho da construção civil. Né? Na tua experiência, né, o que te chama atenção, né, o que você acha dos programas de inovação aberta para as startups na construção civil, algo que te chama muita atenção? Você consegue comentar um pouquinho dessa parte aí e mais focado na construção, Renato? Sim, uma coisa que eu me lembro, assim, tem um clássico aí, um livro clássico de inovação do professor Henry Chesbrough, americano, que chama Inovação Aberta. Eu lembro que eu conversei com ele há muitos anos e eu falei, como que uma empresa pode começar nesse campo de inovação aberta? E ele falou, você estudou na universidade, volta lá, conversa com os professores, dá bolsa para alguns alunos, se aproxima da universidade, que esse é um bom começo. Na época não existiam todos essas ferramentas de inovação aberta que nós temos hoje. Hoje a gente tem muita coisa que pode ser feita, desde o crowdsourcing, né? Crowdsourcing, e também desafios para startups, e também hackathon, essas coisas. Na época que eu conversei com ele, ou não existiam, eram muito incipientes. Hoje a gente tem muita ferramenta e muita cultura. Agora, eu acho que, assim, do ponto de vista, assim, do setor de vocês, eu acho que tem muita coisa acontecendo, mas é um movimento relativamente recente. Né? Não é um setor como o setor de plataformas digitais, eletrônicos, ou mesmo de varejo que começou antes. Então, acho que é muito rico. E quando a gente vê assim que existem ineficiências, existem oportunidades de trabalho com inovação aberta. E se a gente pensar o que o setor de construção civil tem vivido nos últimos meses, né, até por causa dessas mudanças que a gente falou, as pessoas procurando casas maiores porque estão fazendo home office, ou então saindo dos grandes centros, ou tendo podendo morar longe do trabalho, que antes tinha muito daquilo, tem que morar muito perto, eu posso ir por um pouco mais longe, ter uma casa melhor. Eu acho que esse movimento beneficia, né, e existe muita oportunidade aí no setor de construção civil. Legal, eu acho muito legal o que você fala, porque isso tem sido uma realidade para nós, né? A Trutec, ela participa, né, na verdade, ela nasceu dentro de um outro grupo, que é a Vedacity, que todos conhecem, né? A Vedacity é empresa tradicional na área de material de construção, e, né, enquanto muitos setores, né, acabaram sofrendo um pouquinho com a pandemia e tal, a área de construção, materiais de construção e as tecnologias relacionadas à construção acabaram se beneficiando um pouco, né, exatamente pelo que você falou. Antigamente, a gente pensava em morar em residências menores ou mais práticas, mesmo apartamentos muito perto dos grandes centros, muito perto do trabalho, muito perto de transporte, e hoje as casas acabaram tendo uma nova significação. Hoje, por exemplo, a minha casa, ela é meu dormitório, é meu escritório, meu refeitório, a sala de aula das crianças, então a gente acaba olhando a nossa própria habitação com outros olhos, e muitas coisas, né, muitas vezes, coisas pequenas que eu tinha para fazer, tem que pintar, tem que reformar um pedaço aqui, acolá, que a gente vinha protelando. Por conta da praticidade, acabou que as pessoas acabaram, né, fazendo isso acontecer, o que deu um boom, né, deu uma certa energia para o setor do material de construção e para as construções, como você mesmo falou. Achei muito bacana isso daí. Né? Mas quero te fazer uma outra pergunta, Renato. Você queria comentar alguma coisa? Fica à vontade, Renato. Só mais para complementar o que você está falando. Muitas vezes a gente tinha essa ideia, a gente só vai para casa para tomar banho e dormir, porque a gente depois vai trabalhar, vai comer fora, vai sair. Isso
a pandemia colocou em xeque essa ideia. Exatamente. E quero aproveitar, né, continuar com a pandemia, né, a pandemia tem sido pauta aí de bastante papo, muito desafio, realmente, mas que tá nos ensinando tá repaginando a forma com que a gente lida com o próprio planeta, né, então é interessante, né, essa lente, observar por essa lente, né, mas a Trutec, Renata, a gente lançou a Trutec em plena pandemia, né, e teve gente que até nos chamou, nossa, vocês são corajosos, lançando uma nova empresa em plena pandemia, tudo, e é uma empresa 100% digital, né? Nós entregamos nossa solução de forma digital, claro que a gente vai nos canteiros de obra, a gente está sempre no canteiro de obra, mas as soluções que a gente entrega em si, né, elas podem ser entregues à distância, podem ser utilizadas à distância, né, e podem ser, inclusive, configuradas e suportadas à distância, né? Mas eu queria ouvir de você, né, o que a pandemia em si causou de impacto nas startups como um todo, não necessariamente só na construção civil, mas queria ouvir o que os teus alunos têm falado, o que os teus leitores têm falado, né, especificamente né, do impacto da pandemia nas startups. Você consegue falar um pouquinho para a gente, Renato, por favor? Eu acho que seguindo um pouco do que você falou, né, como a construção civil teve uma alta de demanda por conta do home office, alguns setores também foram altamente demandados por conta da situação da pandemia. Eu acho que que é muito óbvio para a gente é de fintechs, porque a gente viu uma explosão aí de uso de plataformas digitais para pagamentos, mesmo os bancos tradicionais, eles tiveram um impacto muito grande de crescimento de plataformas digitais, pessoas que não estavam acostumadas a fazer mobile banking, home banking, começaram a fazer, e aquelas pessoas que gostavam de ir para a agência porque não confiavam nas plataformas digitais foram obrigadas a usar, e também toda essa parte de comércio eletrônico, né, às vezes algumas empresas viam a plataforma digital como um complemento, mas depois essa plataforma digital passou a ser a plataforma principal de negócios, e também toda essa parte de atendimento, porque quando as empresas não podem mais atender na loja, ou mesmo por telefone, a gente teve momentos mais difíceis de que a demora era muito grande, porque o volume aumentou, então todo esse autoatendimento digital, ele foi muito beneficiado pela situação que a gente está de não poder ir tanto para a rua. Então, acho que a gente tem várias áreas, e daí o que a gente falou, teleeducação, telemedicina, né, plataformas de áudio e vídeo, isso serve tanto para plataformas mais novas, mas mesmo as plataformas tradicionais, a gente ouviu muito falar assim, a gente está usando bastante Teams aqui dentro da empresa, né, o crescimento do Zoom. Então, existem vários setores que facilitaram a nossa vida, e também, se a gente pensar mais na área de entretenimento, crescimento do streaming que a gente viu durante a pandemia, própria Netflix, lançamento de Disney Plus, Amazon crescendo também. Até a gente estava conversando antes de começar essa conversa, de que já pensou se a gente não tivesse essas plataformas de streaming, tempo que a gente passa em casa, né? Como seria difícil a gente enfrentar essa situação que a gente enfrenta hoje. O meu chefe, né, ele mandou recentemente uma charge muito engraçada, né, que a pirâmide de Maslow antes da pandemia e pós-pandemia. Pós-pandemia, nas necessidades básicas, é bateria cheia e boa conexão de Wi-Fi, né? Essas são as necessidades básicas hoje em dia, né? Mas muito bacana. Eu queria aproveitar, né, e falar que eu acho que você falou uma coisa muito importante, né, sobre o teleatendimento. Na construção civil, um fator interessante, né, principalmente na distribuição de materiais de construção. O Brasil ele tem uma característica
né, o setor de construção, de material de construção no Brasil hoje, ele é muito similar ao que era alimentício há 20 anos. Eu não estou falando de ser atrasado ou não, estou falando só da característica, né? Hoje nós temos aproximadamente 10 a 15% do volume de material de construção sendo comercializado, sendo distribuído pelos grandes home centers, né? E 80 a 85%, ou seja, a maioria, né, se os números não me enganam, a maioria sendo distribuído pelas pequenas lojas de material de construção. Então, só aqui perto da minha casa, no começo da pandemia, tinham 5 lojas, né, e o que aconteceu com a pandemia aqui? Ou eles foram obrigados a fechar as portas, não de cara, né, porque o setor de construção continuava sendo prioritário, mas as pessoas ficaram com receio de ir nas pequenas lojas por conta do contato no balcão, ou até teve caso na cidade aqui onde eu moro que as lojas tiveram que fechar. E o resultado é que agora, né, um ano e meio depois, quase um ano e meio depois, de 5 tinham 2. Né? E essa demanda, né, do material de construção fatalmente vai para os grandes lojistas que já estão mais preparados para o teleatendimento, né, e para entrega online, para venda online e tal. Isto, né, está mudando um pouquinho, na nossa opinião, né, a configuração da distribuição do material de construção no Brasil. Isso, para nós, é extremamente importante analisar, porque é um movimento, pode ser que seja sem volta, né, eu acredito que não, acredito que ainda vai, né, a proporção ainda vai ser grande com as pequenas lojas, porque elas fazem um papel importantíssimo, elas estão muito perto das obras, né, então é importante que elas continuem, mas isso fez com que as pequenas lojas começassem também a adotar a tecnologia, como você falou, ou uma venda por WhatsApp, ou uma comunicação por WhatsApp, ou até se juntar a marketplaces específicos da construção. Você tem visto esse tipo de movimento, Renato? O que você pode comentar para a gente sobre os pequenos lojistas em si? Sim, é uma coisa interessante que você está falando, porque a digitalização ela tem várias formas, dependendo do seu porte, da sua necessidade, você vai usar ferramentas diferentes. Lembro que uma vez eu estava ouvindo a Ana Fontes, que é da Rede Mulher Empreendedora, ela estava falando, ela falou assim, antes da pandemia, é difícil eu conversar com o pessoal da rede sobre transformação digital, porque eu vou falar assim, a transformação digital... Muitas vezes eu ouço, mas eu não preciso disso porque eu já vendo pelo WhatsApp. E realmente, dependendo do seu porte, uma venda por WhatsApp, se você tem um bom contato com seus clientes, eles estão próximos, isso resolve. Eu acho que é importante a gente dar... Então, quem é muito pequeno e tem contato direto com os clientes, saiu por aí e consegue sobreviver. Uma vez eu conversei com um pessoal de uma loja de roupas no interior de São Paulo, e eles tinham 2 vendedoras que ficavam o dia inteiro só atendendo pessoas por WhatsApp. Olha que interessante. Elas mandavam o catálogo por WhatsApp, mandavam um boleto depois... Elas tiravam a foto da roupa, e daí, às vezes alguém ia lá e falava assim, eu quero comprar um presente, eu não sei o que comprar. Elas falavam assim, você tem o perfil do Instagram da pessoa que vai receber o presente? Que eu dou uma olhada e eu sugiro peças para essa pessoa. Uau! Então, é quase o atendimento assim, da loja da esquina que te conhece e tal, mas é pelo WhatsApp. Então, a questão é, e como que você escala isso? Você é pequeno, você atende quem está próximo. Se você é muito grande, você tem acesso a sistemas que ajudam a personalizar. E se você está lá no meio, como que você faz para conseguir dar esse atendimento mais personalizado, com boas informações para o consumidor? Que plataformas, que ferramentas digitais você pode usar? Legal, muito legal. A gente acredita que a democratização dessas ferramentas que os grandes hoje têm acesso seja uma boa solução para esse paradoxo aí, para esse comentário que você fez. Pelo menos nós acreditamos que é importante essa democratização. Mas aí vamos falar de tecnologia só por um instante, Renato. O que você acha, né, o que de tecnologia, você que é super antenado, né, quais são as tecnologias que estão impulsionando ou que devem impulsionar o crescimento econômico no Brasil? A gente sabe que vem retomada, a gente está esperançoso para isso. O que você acha que a tecnologia vai levar a nossa economia para frente?
Eu acho que uma coisa importante que está acontecendo aqui no mundo inteiro, eu lembro que quando eu conversava há 10, 15 anos sobre inteligência artificial com o pessoal do mercado, até com o pessoal de universidade, né, as pessoas comentavam que era uma área que estava meio estagnada, que tinha começado lá em meados do século passado e depois ficou parada por muito tempo. Reconhecimento de linguagem natural, há uns 15 anos, eu ouvia coisa do tipo, a máquina entende 85% do que as pessoas falam, ou do que as pessoas escrevem, mas os outros 15% é muito difícil. E, de repente, essas coisas aconteceram e foram incorporadas na vida da gente, a gente meio que nem percebeu, não dá nem tanta importância para isso. A gente está conversando com máquinas o tempo todo, elas estão dando respostas cada vez melhores e virou uma coisa natural. Então, eu acho que uma coisa importante hoje é pegar esses grandes sistemas aí de análise de dados para você escalar do jeito que a gente estava conversando antes. Como você dá um atendimento personalizado e rápido para muitas pessoas? Eu acho que uma saída é essa. E depois tem uma questão que a gente está aí, já tem 5G aqui no mercado, vai ter o leilão este ano, e quando a gente tiver o 5G com as frequências novas, com mais equipamentos, eu acho que isso pode dar um impacto bastante grande, tanto pela capacidade da rede, né, que o 5G ele te dá uma experiência parecida com a fibra, mas no equipamento sem fio, mas também essa questão da latência. Eu até converso às vezes com alunos para falar da latência, eu pergunto, vocês jogam jogos online? Daí eles falam assim, latência é o ping. Daí então eu falo assim, o celular atual, ele tem uma latência, o 4G tem uma latência de 80 milissegundos, 50 milissegundos. O 5G vai ter menos de 1 milissegundo. Daí eles falam assim, então 4G não dava para jogar e com 5G vai dar. Daí eu falei assim, isso. Então, excelente. Para uma série de aplicações, eu acho que isso vai ser bastante importante quando a gente tiver uma rede bem abrangente e equipamentos com a tecnologia. Legal, o futuro é sem fio, né? Não podemos ter dúvida, o futuro da tecnologia é sem fio. Deixa eu fazer uma outra provocação, se você me permite, Renato. Vamos falar um pouquinho faz algumas semanas, acho que alguns meses eu participei de um encontro de tecnologia, o IT Fórum, né, que é um encontro de tecnologia com fantástico conteúdo, e uma das palestras temáticas foi uma palestra com o Ailton Krenak, né, que é um líder de comunidade, e ele fala bastante sobre sustentabilidade. Ele fala uma coisa interessante, né, ou como eu compreendi, né, de que o conceito de sustentabilidade é só na natureza. Né? Qualquer atividade humana, qualquer uma que seja, vai desequilibrar esse balanço, esse equilíbrio, vai mudar esse equilíbrio na natureza. E o que a gente tem que fazer com a tecnologia é minimizar esse impacto. Ele acredita, né, e eu também acredito, que a tecnologia vem também para a gente ajudar a minimizar esse impacto. O que você está vendo, né, em relação à sustentabilidade? Você acha que as startups, o desenvolvimento tecnológico está realmente atuando no tema de fazer com que o impacto humano no planeta seja mais suave? O que você tem visto, Renato? Se puder compartilhar um pouquinho de luz conosco aqui, acho que vai ser bem gostoso ouvir. Eu acho, sim, que a tecnologia sempre depende muito do uso que a gente faz. A gente pode ter impacto positivo e pode ter impacto negativo. Por exemplo, o que a gente estava conversando aqui, a quantidade de deslocamento que a gente deixou de fazer, até viagens de avião que a gente deixou de fazer nesse período, isso teve um impacto positivo em relação ao comportamento que a gente tinha antes. A gente poderia
ter já usado as plataformas digitais para fazer esse monte de reunião que não precisaria ser presencial, ter feito à distância, mas a tecnologia estava aí, só que a gente não usava. Mas existe, acho que várias coisas que eram difíceis antes e que têm impacto ambiental, hoje estão mais fáceis por conta de plataformas digitais. Se a gente pensar assim, logística reversa, né, e a gente pegar e essa informação de onde estão as coisas, para onde as coisas precisam ir, tal, isso é facilitado com as tecnologias digitais. Além disso, existem novas tecnologias de energia, né, várias coisas que a gente pode ter de impacto positivo. Mas eu acho que tem muito disso. Não basta a gente ter a tecnologia disponível, o serviço disponível, tem que ter esse olhar de todo mundo, de toda a empresa, para que essas tecnologias sejam usadas em benefício aí do meio ambiente. Muito bacana, Renato, muito bacana mesmo. Bom, a gente está chegando pertinho do final. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem aí para os empreendedores, para os aficionados em tecnologia e para todas as pessoas em si. Uma mensagem do Renato aí para nós, por favor. Eu acho que existem muitas oportunidades, muita coisa a ser feita. Às vezes a gente olha assim, a economia poderia crescer mais, a gente vê que outros países se recuperando mais rápido, mas isso eu acho que também é uma coisa que a gente tem que olhar e falar assim, a gente pode resolver esses problemas. E também existe, às vezes, uma ideia do empreendedorismo, falando assim, você tem que ser um jovem empreendedor e tem que sair da faculdade com uma startup que vai crescer rapidamente, e daí eu acho que as pessoas não precisam ter isso na cabeça. Se a gente pegar até a idade média aí do empreendedor, mais de 40 anos, não que você não possa sair da universidade e fazer uma coisa importante, mas assim, existe tempo, você não precisa ficar assim, louco, perdi minha oportunidade porque eu já tô mais velho. Eu lembro assim que eu conversei uma vez com um empreendedor que ele desenvolvia sistemas para bancos. Ele falou assim, antes de eu montar minha startup, eu fiquei 5 anos trabalhando num grande banco. Se eu não tivesse tido essa experiência, eu não ia conseguir trabalhar prestando serviço para esses caras, porque eles são cheios de regra, eles são cheios de processo, e vindo de fora ia ser muito difícil para mim. Mas como eu passei um tempo lá dentro, eu sei como funciona. Agora minha empresa é bem menor do que eles, mas como eu já tive essa experiência, eu consigo trabalhar. Então, eu acho assim que existe muita oportunidade, e também a pessoa não precisa ficar nessa ansiedade, tem que fazer tudo agora, ou meu tempo já passou. Eu acho que existe oportunidade para todo mundo. Muito bom, Renato. Adorei conhecer o cliente, conhecer as dores, resolver problemas, independente do tempo, respirar, né, ir com calma, porque a maturidade também nos ajuda a ser mais eficientes, né? Sim. Então é isso aí. Bom, pessoal, quero agradecer aqui o grande Renato, sou seu fã, continuo lendo sua matéria, continue, por favor, né, nos ajude aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Trutech também, o site é trutech.com.br, né, fazemos aí tecnologia, somos apaixonados por desenvolver tecnologia, mas a gente acredita que o diferencial da tecnologia está realmente no brilhantismo do cérebro humano, da cabeça humana, dos humanos em utilizá-la. O próprio Renato falou, o que importa é o que você faz com a tecnologia. Obrigado, pessoal, um abraço a todos. Muito obrigado.